Bom dia! Hoje nós vamos encerrar o nosso estudo que trata de cura e libertação. Amanhã nós começaremos um outro estudo, um outro tema, mas hoje nós vamos encerrar e vamos falar aquilo que mais detalhadamente falamos bem no começo aqui, que são os princípios da redenção da cruz. A crucificação é o processo de negar a si mesmo e viver a redenção da cruz. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Essa carta de Paulo para essa igreja de Corinto é uma carta que tem a finalidade mais expressiva de demonstrar que o sangue de Jesus nesse aspecto aqui é uma arma que deve ser acionada através dos princípios da cruz. Quais são os princípios da cruz? Humilhação, confissão, arrependimento, perdão, renúncia, restituição, reconciliação, disciplina e obediência, descanso e intercessão. Estes são os princípios da cruz. Nós, todavia, precisamos compreender cada estrutura dessa, cada estrutura que nos é apresentada por esses princípios. Nós temos que considerar esses princípios, nós temos que levar em conta esses princípios e, naturalmente, cada um deles vai estabelecendo uma estrutura organizacional na nossa vida a ponto de compreendermos que devemos passar por esses princípios para que haja realmente uma libertação na plenitude. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Nós já falamos disso aqui mais de uma vez. Nós entendemos que as heranças espirituais malignas, elas são curadas a partir do momento que nós encontramos em Cristo a redenção dessa maldição. O primeiro pilar, então, que nós falamos da redenção da cruz é a humilhação. A humilhação é você reconhecer a tua total dependência de Deus, segundo Crônicas 7,14, é um versículo bastante conhecido, né? Diz ali: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender e se desviar dos seus maus caminhos, eu os libertarei e sararei a terra. Então a cura começa quando nós compreendemos e reconhecemos que não conseguimos sozinhos. A soberba impede a ação de Deus. O primeiro passo, então, é um passo de humildade diante de Deus, diante dos homens, e de humilhação diante de Deus, para que haja esse complemento da ajuda divina para a libertação. O segundo pilar é confissão. Deve haver nomes dos pecados estabelecidos. Pecado feito por varejo não pode ser confessado por atacado. Nós temos que nomear 1 João 1,9. Nós falamos muitas vezes ultimamente desse versículo. Se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda iniquidade. A confissão, o que ela faz? Ela traz à luz aquilo que estava no oculto. E naturalmente, por essa razão, reconhecer e nomear os pecados próprios e padrões familiares vai quebrando o ciclo desse silêncio espiritual que permitiu a ocorrência do pecado. O terceiro pilar é o arrependimento. Então, o arrependimento, ele é um pilar importante a ser estabelecido nesse ambiente, porque arrependimento é mudança de mente e de direção também. Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Não basta reconhecer o erro, é necessário voltar-se para Deus com uma nova mentalidade, como Paulo fala em Romanos 12, e o arrependimento ele não é só emoção, ele é uma ação, ele é uma decisão.
ele é um posicionamento. Outro pilar, o perdão, é liberar e ser livre. Perdão é algema. Mas à medida que você perdoa, você tira de você as algemas. E Mateus 6, ele é sintomático. 14 e 15 ali os versículos. Se perdoares aos homens, se perdoardes aos homens, o vosso Pai Celestial vos perdoará. E se não perdoardes, portanto, não sereis perdoados pelo meu Pai. Nós temos que perdoar os ancestrais, os familiares, perdoarmos a nós mesmos, para que entendamos a essência de quebrar os vínculos espirituais negativos. O perdão, ele abre porta não só para a cura espiritual, mas principalmente para a cura emocional. Renúncia. Nós precisamos cortar os pactos de maldição. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Renúncia é você declarar verbal e espiritualmente o fim de toda ligação com pecado e com heranças malignas. É desligar na terra. Nós devemos fechar as portas espirituais abertas, as brechas espirituais por meio de uma confissão de renúncia. Outro pilar, a restituição. Nós precisamos restaurar aquilo que foi quebrado na medida do possível. Lucas 19:8. Se tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu ali, quando ele tem um encontro com Jesus, ele compreende, entende que a libertação exigiu ações práticas. Então, onde houve roubo, mentira, injustiça, dano, o Espírito Santo leva a fazer a devida reparação no tempo e modo. Outro pilar, a reconciliação. A reconciliação é cura de relacionamento, 2 Coríntios 5,18. Deus nos tem reconciliado consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A libertação plena, ela toca os relacionamentos. Ela busca paz com outras pessoas. Ela faz um perdão que gera um ambiente de paz, de amor, um ciclo saudável. Quando nós falamos do pilar de disciplina e obediência, nós estamos falando de um pilar que estabelece novos padrões. Hebreus 12:11, no momento nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, mas depois produz fruto de justiça. A libertação sem uma continuidade é alvo de alívio momentâneo. Então nós falamos de disciplina e obediência, que é a continuidade desse novo padrão. A disciplina e a obediência à palavra, elas vão afirmar e firmar a transformação e evitar recaídas. Então nós precisamos estar consignados e apegados à palavra. Outro pilar da libertação é o descanso. O que significa descanso? Mateus 11, 28-29, Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é suave, é leve, meu jugo é suave. Então Jesus, ele nos dá um conhecimento de que nós precisamos confiar plenamente na sua obra. Após todo o processo de libertação, nós entramos num descanso em Deus. Nós confiamos que a cruz é suficiente e que o Espírito Santo é quem nos sustenta. Por último, a partir do momento em que somos libertos, necessariamente nós vamos adquirir um dever-poder de constituir pessoas nesse ambiente. Então nós vamos nos manter em vigilância e oração intercessória. Ezequiel 22:30, nós trabalhamos esse versículo aqui. Busquei entre eles um homem que estivesse na brecha. Após a libertação, a intercessão, ela vai se tornar para nós um estilo de vida, tanto para nós quanto para nossa família. O intercessor, ele fecha as brechas espirituais para proteger os frutos da cura. Nós somos chamados a uma reflexão e um apelo em todo esse tempo que ficamos trabalhando aqui, cura e libertação. Nós temos que reforçar a consciência de que a cruz é o lugar de cura total. Esses passos devem ser vividos
continuamente, eles não começam e acabam, é até o fim da nossa vida, é andar no caminho. Nós temos que convidar a nós mesmos para ouvirmos profundamente o Espírito Santo, buscando uma libertação integral e duradoura, porque é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós pessoas que sejam libertas e que vivenciem de fato uma vida plena, uma vida abundante, uma vida cheia de paz nesse ambiente de cura e libertação. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Nós entregamos as suas mãos. Nós declaramos a cura plena em nós. Nós declaramos em nome de Jesus que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Rei, é aquele que nos governa. Nós declaramos a paz em Jerusalém, a paz sobre a nossa cidade. Nós clamamos ao Senhor que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que o Senhor abençoe as nossas finanças, para que continuemos despenseiros do reino. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus provedor. Nós declaramos a bênção sobre os nossos filhos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor por todo o bem que o Senhor nos tem feito e por toda a bênção derramada sobre a nossa geração em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Graça e paz.